A biologia é a ciência que estuda a vida em todas as suas formas, desde as menores moléculas presentes nas células até os complexos ecossistemas que ocupam a Terra. Seu objetivo é compreender como os seres vivos surgiram, evoluíram, se reproduzem, interagem entre si e com o ambiente, além de explicar os processos responsáveis pela manutenção da vida. Esse conhecimento é essencial para a medicina, a agricultura, a preservação ambiental, a biotecnologia e inúmeras outras áreas que influenciam diretamente a sociedade. O estudo da biosfera permite compreender que todos os organismos estão ligados por uma vasta rede de relações ecológicas, tornando evidente que qualquer alteração em um ambiente pode repercutir em muitos outros. A ecologia é um dos principais ramos da biologia e dedica-se ao estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Ela procura explicar como fatores físicos, químicos e biológicos influenciam a distribuição dos organismos e como as espécies interagem entre si. Essas relações envolvem alimentação, competição, cooperação, reprodução, abrigo e adaptação às condições ambientais. A biosfera corresponde ao conjunto de todas as regiões da Terra onde existe vida. Ela inclui parte da atmosfera, toda a hidrosfera e a camada superficial da litosfera. Embora seja relativamente fina quando comparada ao tamanho do planeta, a biosfera abriga uma enorme diversidade de espécies, formando ecossistemas extremamente variados. Todos esses ambientes estão interligados por ciclos naturais que permitem a circulação da água, do carbono, do oxigênio e de diversos outros elementos químicos fundamentais para a vida. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Ela protege o planeta da radiação solar excessiva, regula a temperatura e fornece gases indispensáveis à vida, como oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Um fenômeno natural importante é o efeito estufa, responsável por reter parte do calor irradiado pela superfície terrestre. Sem ele, a temperatura média do planeta seria muito inferior à atual, tornando a vida como conhecemos praticamente impossível. Entretanto, a intensificação do efeito estufa devido ao aumento das emissões de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso contribui para o aquecimento global e para mudanças climáticas que afetam ecossistemas em todo o mundo. Os oceanos exercem enorme influência sobre o clima terrestre. A água possui elevada capacidade de armazenar calor, absorvendo energia durante o dia e liberando-a lentamente. As correntes marítimas distribuem esse calor pelo planeta, amenizando temperaturas em diversas regiões. Além disso, a evaporação da água oceânica participa intensamente da formação das chuvas e da circulação atmosférica. A altitude também influencia o clima. À medida que a altitude aumenta, a temperatura tende a diminuir devido à menor pressão atmosférica e à expansão do ar. Regiões montanhosas frequentemente apresentam clima mais frio que áreas vizinhas localizadas ao nível do mar, favorecendo o desenvolvimento de ecossistemas específicos adaptados às baixas temperaturas. O clima e o tipo de solo determinam a formação dos grandes biomas do planeta. A tundra ocorre em regiões próximas aos polos, apresentando baixíssimas temperaturas, solo congelado durante grande parte do ano e vegetação rasteira composta principalmente por musgos, líquens e pequenos arbustos. A floresta boreal, também chamada taiga, predomina em áreas frias do hemisfério norte e é formada principalmente por coníferas adaptadas ao inverno rigoroso. A floresta temperada ocorre em regiões de clima moderado, com árvores que frequentemente perdem suas folhas durante o outono e inverno. As florestas tropicais desenvolvem-se em áreas quentes e úmidas próximas ao Equador, apresentando altíssima biodiversidade, intensa produção de biomassa e grande quantidade de espécies vegetais e animais. Os campos caracterizam-se pelo predomínio de gramíneas e poucas árvores, sendo comuns em regiões com chuvas moderadas. Os desertos apresentam escassez de chuvas, grande amplitude térmica e organismos altamente adaptados à economia de água. Apesar das condições extremas, possuem rica biodiversidade especializada. O Brasil abriga alguns dos biomas mais importantes do planeta. A Amazônia constitui a maior floresta tropical do mundo, destacando-se pela enorme biodiversidade, grande quantidade de rios e importante papel na regulação do clima global. A Mata Atlântica possui elevada diversidade biológica, embora grande parte de sua cobertura original tenha sido reduzida pela ocupação humana.
A caatinga é exclusiva do Brasil e apresenta vegetação adaptada às longas secas, com plantas capazes de armazenar água. O cerrado é uma savana tropical rica em espécies, caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e solos geralmente pobres em nutrientes. O pampa ocorre principalmente no sul do país, sendo formado por extensas áreas de campos naturais favoráveis à pecuária. O Pantanal representa a maior planície alagável do mundo, com grande diversidade de peixes, aves, répteis e mamíferos, sendo influenciado pelas cheias periódicas dos rios. Os ecossistemas aquáticos dividem-se em ambientes marinhos e de água doce. Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície terrestre e apresentam enorme diversidade de organismos distribuídos desde regiões costeiras até grandes profundidades. Os ambientes de água doce incluem rios, lagos, lagoas, nascentes e brejos, onde vivem espécies adaptadas a menor concentração de sais dissolvidos. Todo o ecossistema é constituído por componentes bióticos, representados pelos seres vivos, e componentes abióticos, como água, solo, temperatura, luz, umidade e nutrientes. A interação entre esses elementos mantém o equilíbrio ecológico e possibilita a sobrevivência das populações. Nos ecossistemas ocorre fluxo de energia e ciclo da matéria. A energia entra principalmente por meio da luz solar, capturada pelos produtores durante a fotossíntese. Essa energia é transferida aos consumidores, e posteriormente, aos decompositores, dissipando-se gradualmente na forma de calor. Já a matéria é continuamente reciclada pelos ciclos biogeoquímicos, retornando ao ambiente para ser reutilizada pelos organismos. Habitat corresponde ao local onde uma espécie vive, encontrando alimento, abrigo e condições favoráveis à sobrevivência. Nicho ecológico representa o conjunto de funções desempenhadas por essa espécie no ecossistema, incluindo sua alimentação, reprodução, comportamento e relações com outras espécies. A cadeia alimentar representa a sequência pela qual a energia e a matéria passam de um organismo para outro através da alimentação. As teias alimentares são mais complexas, pois integram diversas cadeias interligadas, refletindo melhor as relações existentes na natureza. Os produtores ocupam o primeiro nível trófico, sendo capazes de produzir matéria orgânica. Os consumidores primários alimentam-se dos produtores, os consumidores secundários alimentam-se dos herbívoros, consumidores terciários ocupam níveis superiores. Os decompositores atuam sobre restos de seres vivos e resíduos orgânicos, devolvendo nutrientes ao ambiente. As pirâmides ecológicas representam graficamente a organização dos níveis tróficos. A pirâmide de número mostra a quantidade de indivíduos em cada nível. A pirâmide de biomassa indica a massa total dos organismos presentes. A pirâmide de energia demonstra a quantidade de energia disponível em cada nível trófico, sendo sempre decrescente devido às perdas energéticas ocorridas durante os processos metabólicos. O modelo de fluxo energético evidencia que a energia percorre apenas um sentido dentro do ecossistema, entrando principalmente pela luz solar e sendo progressivamente dissipada como calor. Os ciclos biogeoquímicos garantem a circulação contínua dos elementos químicos essenciais à vida. No ciclo da água, a evaporação, condensação, precipitação, infiltração e escoamento mantêm a água em constante movimentação entre atmosfera, continentes e oceanos. O ciclo do carbono envolve a fotossíntese, a respiração, a decomposição e a combustão, regulando a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. O ciclo do oxigênio está relacionado principalmente à fotossíntese, que libera oxigênio, e à respiração celular, que o consome. O ciclo do nitrogênio depende da ação de bactérias capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, transformando-o em compostos assimiláveis pelas plantas. Posteriormente, esse elemento percorre toda a cadeia alimentar até retornar ao ambiente por meio da decomposição e da ação de outras bactérias, mantendo a disponibilidade desse nutriente essencial para a síntese de proteínas e ácidos nucleicos. O estudo da biosfera demonstra que a vida depende do equilíbrio entre organismos e ambiente. Alterações provocadas pelo desmatamento, poluição, mudanças climáticas, perda da biodiversidade e exploração excessiva dos recursos naturais afetam profundamente os ecossistemas.
Compreender os princípios da ecologia e da biologia permite desenvolver estratégias de conservação, uso sustentável dos recursos naturais e preservação da diversidade biológica, garantindo melhores condições de vida para as gerações atuais e futuras.